Jonathan Majors é o cara do momento, e não é só porque ele vai ser o mais novo super vilão da Marvel. E nesse vídeo eu tô vindo te apresentar toda a vida e carreira do cara pra tu descobrir o quanto o moleque é brabo. Mas antes eu queria pedir pra você, por favor, se você não for inscrito nesse canal, cara, se inscreve, deixa o like, ative as notificações, me segue nas outras redes sociais, TikTok e Instagram, @Gerson_Saldanha, e bora pro vídeo porque eu tenho muito o que falar sobre a vida do Jonathan. Jonathan Majors nasceu no dia 7 de setembro de 1989 na cidade de Lompoc, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas ainda muito jovem se mudou para o Texas porque seu pai era militar da Força Aérea e sua mãe era uma pastora. Esse pai do Jonathan deixou a família e passou anos desaparecido. Ele só foi retomar o contato com seu progenitor agora depois de adulto. Essas e várias coisas que aconteceram durante a infância e adolescência do Jonathan Majors fizeram ele canalizar um sentimento de raiva que depois ele até em algumas entrevistas fala que o ajudou na experiência de se tornar um bom ator. Ele inclusive durante essa fase já foi até preso por furtar uma pequena loja, olha só cara, nem isso eu sabia. Ele relata também que ele brigava muito com todo mundo, ele era bastante brigão e teve até um período que ele saiu de casa e chegou a morar num carro enquanto trampava em 2 trabalhos pra sobreviver. Ah, e ele ainda teve uma filha, cara, olha quanta responsabilidade. Um adendo rápido aqui é que o Jonathan fala em algumas entrevistas que ele é um cara muito introspectivo e isso veio como herança da adolescência dele, que ele brigava muito e não tinha muita amizade com a galera. Agora, vocês vão assistir esse vídeo e ao longo dele vocês vão ver o quanto ele não arruma amizade com ninguém. Essa frase contém ironia. Mas foi o teatro que salvou a vida do Jonathan Majors. Ele obteve um diploma de bacharel na Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte e mais tarde frequentou a Yale School of Drama. Mano, uma parada que eu admiro pra caraca no Jonathan Majors, e já fazendo esse roteiro eu notei que desde sempre ele era assim, é que ele é muito focado em toda e qualquer parada que ele faz. O cara, ele não tem nem rede social, foi muito difícil escrever esse roteiro, porque ele não tem nem rede social, porque diz ele que ele se foca tanto no trabalho que esquece esse tipo de coisa. Ele também não se envolve em polêmica, a gente não vê o nome dele envolvido em barraco ou em qualquer coisa por aí. E eu acho que se eu vi o nome do Jonathan em alguma balada ou em alguma festa 2 vezes, nesse tempo todo que eu acompanho a carreira do cara, eu acho que foi muita coisa. Então o foco é uma qualidade, super qualidade desse super-herói. Mas guarda essa informação do foco, que ao longo desse vídeo só vai confirmar essa parada que eu tô falando. Quando ele tava no seu último ano na Universidade de Yale, em 2015 mais ou menos, ele foi escalado para compor o elenco da série When We Rise, que conta a história dos direitos dos LGBTQIA+, nos anos 70 até os anos de 2010. O papel que Jonathan fez nessa série se chamava Ken Jones, que foi um cara que existiu na vida real e na fase jovem, né, ela era interpretada pelo Jonathan Majors. Ironicamente ou não, mais uma vez, quem interpretava a versão adulta do Ken Jones era o Michael K. Williams, que anos depois veio a contracenar mais uma vez com Jonathan Majors na série Lovecraft Country. Pra quem tá ligado em Lovecraft aí, sabia que o Michael era o Montrose Freeman e o Jonathan era o Atticus Freeman, pai e filho, em Lovecraft Country, uma série que deixou muita saudade pra esse jovem aqui que tá falando com vocês. Mas daqui a pouco a gente fala de Lovecraft, beleza? Entre os anos de 2016 e 2018, o Jonathan foi pegando alguns papéis bem pequenos, ou então, assim, que não tiveram muita expressão na mídia na sua carreira. Mas tudo isso estava pavimentando o que estava por vir, porque em 2019 ele tomou a indústria independente do cinema de assalto ao co-estrelar o filme O Último Homem Negro em São Francisco. A história do longa é curiosa, porque ela conta a história de Jimmy Falls, interpretado pelo ator de mesmo nome, muito porque a história é vagamente baseada em uma história do Jimmy, no qual ele tenta recuperar uma casa que seu avô construiu, e ele tenta tomar essa casa de 2 velhos brancos que estão morando lá, e o Jonathan Majors simplesmente interpreta o amigo dele. Só que o Jonathan se destacou tanto nesse filme. Olha, eu já assisti O Último Homem Negro em São Francisco e eu até sei em que cena que o Jonathan roubou a cena de verdade. É uma cena muito específica de uma peça de teatro, mas eu não vou falar pra não soltar spoiler, e eu aconselho muito que se você assistiu Homem-Formiga e a Vespa e gostou da interpretação do Jonathan, assiste O Último Homem Negro em São Francisco, que você vai descobrir o porquê e, tipo assim, cara, como esse cara se entrega de uma forma
bem descomunal, bem maluca pros papéis que ele interpreta. Só que não foi só eu que tive essa impressão, não. A grande crítica americana viu, aclamou e geral que assistiu falou: pô, esse moleque tem uma parada de diferente, hein? Deixa a Maquita cantar solta. Bora, Maquita. Vai lá, Maquita. Acaba logo, Maquita. Acabou. Mas assim, você tá pensando que o Falls, o protagonista, ficou bolado com esse destaque que o Jonathan Majors recebeu? Claro que não, cara. Eles viraram super amigos. E uma prova disso tá no próprio filme, né? Pela química deles dois e também através de várias entrevistas em que um fica declarando amor pro outro o tempo todo. E olha, eu li bastante entrevistas sobre esse filme e realmente é essa parada mesmo. Tem uma até que o próprio Jonathan Majors fala que eles ficaram tão amigos que fora dos sets eles saíam pra beber e ficar falando de mulher o tempo todo. O que é o que eu e muitos dos meus amigos fazem por aí. Mas o Último Homem Negro em São Francisco abriu as portas pro Jonathan e fez com que ele ficasse conhecido até mesmo fora do circuito dos filmes independentes. E isso eu tô falando porque o próprio Barack Obama, uma vez, ele até postou falando que esse filme é um dos favoritos dele. Na verdade, foi um dos favoritos dele de 2019. Mas, falando em quem tá dentro de Hollywood, teve um nome muito específico que ficou muito fã do Jonathan, e ele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Spike Lee. Tô falando assim porque o Spike exigiu que o Jonathan Majors fizesse parte do seu mais novo filme, que chegaria em 2020. Ele se chama The Five Bloods, também conhecido aqui como Destacamento Blood, no qual Jonathan iria atuar ao lado de grandes nomes do cinema já aclamados há muitos anos, como por exemplo o Delroy Lindo e o Chadwick Boseman, que estava ali em seu, acho que, penúltimo papel em vida. E o Spike Lee, claro, foi mais um dos caras que o Jonathan agarrou a amizade. Ele disse em entrevistas que ele e o veterano diretor de cinema conversam pelo menos uma vez na semana. Mas um filme da Netflix não traria a popularidade o suficiente pro Jonathan, apesar de ter trago sim. Foi o papel do Atticus Freeman em Lovecraft Country, série da HBO que também chegou em 2020, que transformou o Jonathan num verdadeiro astro. Assim, eu não sou muito fã de ficar falando de Lovecraft nos vídeos, porque me dá um gatilho muito grande da época que ela foi cancelada e eu vim pra cá pra internet pra reclamar. Mas enfim, sigamos, e a gente sabe que a química do Jonathan Majors com Michael K. Williams, com a Janice Smollett, cara, tipo assim, fez essa série ser uma coisa monstruosa. E assim, não é pra menos, todo mundo ali saiu dali famoso. Eles vão ser sempre famosos. Pode cancelar? Pode. Mas esse trio aqui vai ser sempre famoso. Mas enquanto eu chorava o cancelamento de Lovecraft Country aqui na minha casa, o Jonathan Majors estava preparando a sua volta triunfal, e seria na Netflix, e não seria pouca coisa não. Até que no ano de 2021 saiu o filme The Harder They Fall, também conhecido aqui no Brasil como Vingança e Castigo, produzido por ninguém menos do que Jay-Z e dirigido pelo James Samuel. Vocês lembram daquela fase do Jonathan Majors que eu falei pra vocês de 2016 a 2018, que ele não teve papéis muito grandes e muito relevantes? Então, foi em 2018 que o James Samuel assistiu uma entrevista do Jonathan falando sobre o seu filme White Boy Rich, que, assim, de cara, o cara se apaixonou pelo ator e falou: cara, eu quero ele em um dos meus filmes. Em White Boy Rich, o Jonathan basicamente era mais um coadjuvante que roubou a cena, então não tinha como o James não se apaixonar por aquela atuação e não trazer o cara de volta. Eu, particularmente, nunca vi o White Boy Rich, mas eu sempre escuto a galera falar bem pra caraca. Inclusive, vou colocar aqui na minha lista pra eu assistir depois. Durante essa entrevista, o James basicamente ficou encantado com o espírito de liderança natural do Jonathan Majors. Quando ele chamou o cara pro teste, né, de The Harder They Fall, ele fez teste por FaceTime durante 10 minutos. E um tempinho depois que a entrevista acabou, o Jonathan simplesmente mandou pra ele uma poesia sobre o Nat Love, que foi um escravizado que também foi cowboy, que tinha tudo a ver com Vingança e Castigo. E adivinha qual foi o papel que o Jonathan interpretou em Vingança e Castigo? Do Nat Love. Claro, o Jonathan foi muito elogiado pelo público e pela crítica por causa desse filme, o que já não era novidade. E eu vou dar um doce pra quem adivinhar o que ele e o James Samuel se tornaram depois desse filme. Se você disse amigos, tu acertou. Agora, se depois de todos esses filmes que eu falei pra vocês, de todas essas aclamações que eu lancei aqui, se você até então você não conheceu o Jonathan,
Mano, depois desse evento que eu vou contar aqui agora, não é possível que você não tenha escutado falar pelo menos uma vez do nome desse moleque. O ano era 2021 e todos nós estávamos toda semana lá no Disney Plus assistindo um episódio da série Loki. Naquela época rolavam várias fofocas sobre um personagem, um tal de Aquele que Permanece, que apareceria em algum episódio da série Loki. Até então, tudo muito desmentido, até mesmo pelo próprio Jonathan Majors, que estava sendo cotado aí por boca pequena como intérprete desse personagem. O Aquele que Permanece era até então um grande mistério, que até os maiores fãs da Marvel não sabiam quem iria interpretar, só rolava realmente esse rumor de que provavelmente seria o Jonathan. Mas olha, cara, para um ator novato, entre aspas, pegar um papel de tamanha complexidade que é o Aquele que Permanece, porque, pra quem não entende mais ou menos, cara, ele seria tipo um novo Thanos, vamos botar assim, gente, me bate, sai. Mas no último episódio, eis que Aquele que Permanece apareceu. E pra vocês terem uma ideia, nem os próprios atores de Loki sabiam que o Jonathan Majors seria o Aquele que Permanece. Olha só o que o Tom Hiddleston, que é o intérprete do Loki, falou. Em entrevista ao site da Marvel, ele disse que o Jonathan chegou na última hora da última semana de gravação de Loki. E toda a equipe ficou impressionada com o tão pouco que ele teve pra absorver um personagem tão denso e tão complexo como aquele. E até a diretora da série, a Kate Herron, também ficou impressionada com a performance do Jonathan, tanto que a icônica cena em que Aquele que Permanece sobe em cima da mesa pra falar com o Loki, ela disse que foi completamente improvisada, e a equipe de câmera teve que fazer todo um jogo lá pra se adaptar aos movimentos de corpo que o Jonathan tava fazendo. Simplesmente icônico. Mas pra deixar a gente com a pulga mais atrás da orelha ainda, numa entrevista mais recente, ele falou que o personagem Aquele que Permanece e o Kang, que aparece em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, eles são dois personagens completamente diferentes. Ou seja, se um já era difícil pra cacete de fazer, o outro, meu irmão, putz grila. Então, pra desembolar nossa cabeça, com a palavra o Jonathan Majors falando sobre a diferença entre o Kang e Aquele que Permanece. Abre aspas. Sou tão radical quanto a minha linguagem em relação a isso, porque digo, Aquele que Permanece é Aquele que Permanece. Eu nem o chamo de Kang. Ele pode ou não ser uma variante do Kang. Deixo minha mente aberta pra pensar que Kang, o Conquistador, pode ser uma variante do Aquele que Permanece. Mas voltando a falar exclusivamente do Jonathan de novo, cara, 2023 eu acho que vai ser o ano do cara. Ele tá trabalhando a beça. Isso porque 2 semanas depois da estreia de Homem-Formiga, ele estreia em Creed 3 e ele vai ser dirigido pelo Michael B. Jordan. Cara, pra esse filme, o Jonathan pegou muito pesado na malhação, cara. Ele já era um cara já relativamente marombado. Mas, cara, ele malhou igual um maluco. Eu vi várias fotos que vazaram no set de filmagem, que o cara tava simplesmente gigante. Olha aqui essa foto aqui de trás. Isso aqui, tipo, é um ensaio do cara pra Men's Health. E tem um vídeo no YouTube que ele mostra o treino que é completamente insano. Tá maluco? Como é que o cara consegue atuar, ser o melhor da área dele, ainda manter esse shape aqui, não comer hambúrguer, não comer pizza, não comer nada no final de semana? Em Creed 3, o mano interpreta Damien Anderson, o antagonista do Adonis Creed do B. Jordan. Ou seja, porrada entre eles. E só pra não perder o costume, é claro que o Jonathan Majors e o Michael B. Jordan, depois das gravações, viraram grandes amigos. E vocês sabem que eu tô sempre acompanhando os filmes que vão ser lançados. E um que me pegou de surpresa era um terceiro filme do Jonathan Majors que tá sendo aclamado só esse ano de 2023. E ele se chama Magazine Dreams, que vai contar a história de um fisiculturista chamado Killian Maddox, que mora com seu avô William, vivido pelo Harrison Page, veterano doente, trabalhando obsessivamente em seu corpo entre as consultas de terapia e os turnos de meio período em uma mercearia onde ele nutre uma paixão por uma colega. Só lá no Festival de Sundance, que foi, até onde eu sei, o único lugar que passou esse filme, ele foi simplesmente aclamado, aplaudido de pé, super elogiado, e muitos veículos e muitos críticos estão dizendo que esse trabalho é o melhor da carreira do Jonathan Majors. Caraca, se o cara já entregou tudo pra caramba desde quando ele apareceu pela primeira vez, imagina o que tá vindo aí. Enfim, cara, será que o Jonathan Majors vai arrancar algum Oscar ano que vem? Eu nem me iludo com Oscar, né, que vocês já sabem como é que é. Mas enfim, deixa aqui abaixo o que vocês acham que vai vir aí pro Jonathan Majors. Eu acho que vai vir muita coisa. Ele vai ser um ator aclamado na vibe do Denzel Washington no futuro. Essa é a minha opinião, mas eu queria saber de vocês, pessoal. Não esquece, se inscreve no canal, like, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração do Gerson, até breve e valeu!